Aleluia. Se nós entendemos que Jesus, Ele está vivo sobre nós, e nós podemos então ser sacrifício vivo diante do seu altar, aleluia. Nós podemos, aleluia. Nós podemos queimar em cima das brasas que estão no altar, aleluia. Nós podemos queimar, irmão, aleluia. Nós podemos queimar. O Senhor anseia por ver corações queimando diante dEle, aleluia. Aleluia. Ele não quer ver pessoas apenas levantando as mãos, cantando para Ele, pregando, não. Ele quer ver pessoas queimando, aleluia. Aleluia. Deus anseia por um coração que queima, irmão. Aleluia. Queima na presença dEle, queima. Aleluia. Queima a tua carne, irmão. Queima. Diga para Ele para que você veio aqui nessa noite, aleluia. Diga para Ele. Tira canções espirituais, aleluia. Santo, santo, é aquilo que nós vamos dizer diante dEle quando nós estivermos diante dEle, aleluia. Então nós estamos em treinamento, irmão, aleluia. Santo, 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 santo. Oh, cheiroso, obrigado, Senhor. Aleluia. Nos faz ouvir as canções do céu, Senhor. Aleluia. Nós ouvimos as canções do céu. Obrigado, Yeshua, por abrir nossos ouvidos e nós ouvirmos as canções do céu. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vai tomando o teu lugar devagarzinho. Não perca por nada. Não perca por nada aquilo que o Senhor está derramando nesse... Vamos chamar os profetas já, as profetisas do Senhor. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então você continua a mão estendida, amém? Senhor, nós declaramos, Senhor, que essa geração aqui será melhor que a nossa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, daqui sairão, Deus, profetas do Senhor, ministros, Deus, do Deus Altíssimo, Senhor. Senhor, nós declaramos, Deus, que eles não se perderão em drogadição, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós declaramos, Deus, que eles serão melhores que nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Eis aqui a geração que Tu chama pelo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos devagarzinho. Se comporte lá. Receba no máximo lá. Aleluia. Nós queremos
saudar alguns visitantes que estão no nosso meio. Nós temos o Andrei e a Samira. Onde estão vocês? Eita Deus. Marcelo, Isaac. Charmane, né? Eita. Glória a Deus. Mais alguém pela primeira vez? Ah, sim. Certamente. Nós somos amigos já de muito tempo. E certamente você não está aqui por acaso, irmão. Amém? Certamente não está por acaso. Como é que nós recebemos eles aqui, queridos? Aleluia. Fabiano, em nome de Deus. Aleluia. Queria que você no final levasse um presente nosso daqui. Primeira parte é o nosso coração. Leva o nosso coração com vocês. Mas também leva um presente aqui do ministério. Nós entendemos que nós recebemos de graça. De graça nós também damos. Amém? Nós também tivemos um momento bem importante esse final de semana. Mais um, né? Semana passada teve um povo aí que foi batizado, né? E ontem também nós tivemos 2 batizados. E eu queria chamar aqui na frente a Marina. Amém? Eu queria que ela subisse aqui em cima. Sobe aqui, Marina. Queria chamar já o Sérgio também. E a Janete, vem junto, Janete. Amém? Aleluia. Ei, a Marina vai contar para vocês por que ela se batizou. A Marina tem 12 anos. Mas nós estávamos conversando dentro do carro. Eu disse, cara, tu tem que contar isso para a igreja. Porque nós entendemos que se batizar no Senhor não é uma atitude qualquer. E ela contou uma historinha para mim. Eu queria que ela contasse para a igreja. Amém? Primeiro eu queria começar falando, né, que eu tô, bem feliz, né, porque eu, desde pequena, eu quero me batizar, mas, eu nunca pude, assim, falar pra alguém isso. Eu sei que minha mãe sempre estava junto comigo, ela sabe disso. Que quando eu tinha 6 anos, na minha antiga igreja, era dia de batismo. E daí eu cheguei no pastor e perguntei pra ele se eu podia me batizar. E ele falou que sim, sem pensar 2 vezes, sabe? E daí eu fiquei pensando, nossa, é tão fácil assim. Ele só pegou e falou pra mim, assim, que eu podia me batizar sem ele falar nada e tal. Aí chegou na hora que ele foi me batizar. Que daí eu peguei e falei pra ele que eu não queria mais. Porque eu tenho certeza que Deus tocou no meu coração e falou pra mim que essa não era a hora. Que Ele falou pra mim que eu tinha que esperar mais, que eu tinha que pegar e tinha que esperar o tempo de Deus, porque Ele sabia que eu não estava pronta, que eu tinha que conhecer mais a palavra de Deus e eu tinha que aprender mais. Por isso que eu sei que ontem eu estava, porque eu sabia que Deus sabia que ontem eu ia me batizar. E daí eu me batizei e eu estava confiante, eu sabia que essa era a minha hora. Porque primeiro, antes de eu me batizar, eu tinha que saber a palavra de Deus e eu tinha que saber mais o ensinamento dele. E daí ontem eu me batizei, eu senti que o meu coração estava feliz, eu me senti que eu renasci, literalmente. E eu sei que Deus, Ele estava junto comigo naquela hora. Então eu só queria agradecer a Deus por eu estar aqui. Queria agradecer a Deus por eu estar, por isso tudo que na minha vida está acontecendo. E por eu ter conhecido o pastor, porque eu sei que ele me ensinou corretamente o que eu tinha que saber para me batizar. E eu aprendi, e eu sei que eu vou aprender mais ainda da palavra de Deus. Eu só queria dizer obrigada. Também ontem foi o dia da Dona Catarina. Ela está com um filho enfermo no hospital, uma senhora. Houve um momento de 2 gerações ontem. Essa geração da Marina e a geração da Dona Catarina, que é uma senhora já, que está com um filho enfermo. E eu quero entregar para a Janete e o Sérgio.
em nome de Jesus, que estão, Janete e o Sérgio hospedaram essa senhora na casa deles, já há um tempo já, estão cuidando dela enquanto esse moço está sendo guardado lá no hospital. Então, amém, amém, glória a Deus. E a Renata estava junto batizando, porque nós entendemos que jovens vão estar batizando jovens, irmãos, aleluia. E a Renata estava lá juntamente com o Sérgio, nós estávamos batizando, e nós queremos que alguns irmãos que vão ganhar vidas aqui para o Senhor vão estar batizando também, irmãos. Nós estamos quebrando alguns paradigmas, dizendo, olha, tem que ser um ungidão para batizar. Nós somos ungidão, amém? Você é um ungidão do Senhor, você é uma ungida do Senhor, amém? Aleluia. E nós vamos ver jovens batizando jovens, aleluia, nós cremos nisso, aleluia, nós cremos nisso. Queria chamar a Elizabeth, também vai falar um pouquinho sobre o seminário. Ontem eles estiveram lá e já vamos entrar na palavra, amém, irmãos? Amém. Elas estiveram lá em 40 mulheres lá no Itajaí. Ela vai falar. Amém. Paz do Senhor. Eu só queria dizer que nós fomos para lá só apanhar mais um pouquinho, porque tudo que ela falou lá a gente já sabe. Pastora Helena, pastor Iraci. Então era só para nós, que às vezes a gente vai colocando alguns entulhos e o nosso coração vai ficando preso. E a gente vai esfriando, vai colocando outras coisas no lugar. E Deus, o Senhor nos retira no tempo certo. E Ele diz assim, não, está na hora de você sair um pouquinho da correria e vir me ouvir. Porque a gente começa a fazer muitas coisas que o Senhor não quer que faça. E eu quero fazer uma coisa essa noite. Eu quero honrar o meu marido. Eu quero dizer para ti que por tua causa eu estou aqui. Por tua causa nossa família está aqui. Se não fosse pela tua persistência, por tudo que tu quiseste, muitas vezes eu lutei contra. Mas eu reconheço na tua vida o homem que você é. O sacerdote e tudo que tu tem feito para transformar nossas vidas através do Senhor. Eu agradeço a Deus pelo pai, pelo marido e por tudo que tu tens feito na nossa casa. Eu te amo muito. Eu reconheço você. Eu quero você sempre como a minha cobertura, orando por mim, me guardando. Eu me submeto debaixo da tua cobertura. E o dia ainda não acabou, como a pastora Iraci falou, né? Então, a noite é uma criança, né? E como foram 40 mulheres, 10 de Flores da Cunha e foram 30 daqui e 8 de Espumoso. Mas todas, para virem aqui testemunhar, tu sabe que as mulheres falam muito, né? Senão nós vamos ficar aqui. Eu vou chamar só uma para representar todas. Alguém quer vir falar? Então eu vou chamar... É breve. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de ter ido, mas principalmente eu quero agradecer a cada marido que financiou para sua esposa ir e abençoou para sua esposa ir. Isso é digno de honra e de glória, tá? Vocês investiram em algo precioso nas nossas vidas. Eu falei para o Marliton na hora que eu cheguei, ele perguntou, e aí, ela falou alguma coisa nova que vocês não sabiam? Eu falei, não. Sabe por quê? Porque a gente não fez o que já tem sido pregado. Então, Deus não vai mudar a mensagem. Mas eu acredito que ontem o Senhor mudou a chave na vida dessas mulheres. Eu acredito que nós vamos poder ajudar outras mulheres a chegar nesse lugar também. Eu acredito que Deus está levantando mulheres
que serão sim sujeitas aos seus maridos, mulheres que serão cooperadoras com a missão dos seus maridos, mulheres que terão posição em lugares determinados, sendo solteiras ou sendo casadas. E eu quero ler uma passagem rapidinha para vocês entenderem o que o Senhor falou lá em Itajaí. Ele tinha usado o pastor Eliel para falar aqui acerca do coração. O Senhor está se lixando para a sua aparência. Ele se importa com a intenção do seu coração. Não precisam abrir que eu vou ler para vocês. Em Lucas 2:33 fala assim: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Deus está levantando profetisas nesse tempo. Mulheres comprometidas com o Senhor, mulheres que adorarão o Senhor com a sua oração e o seu jejum. Essa mulher não saía do templo porque ela tinha ouvido a promessa do Messias, e o Senhor sabia a intenção do coração dela quando ela ia para o templo, que era ver o nascimento daquela promessa. E Deus permitiu ela ouvir o diálogo entre Simeão e os pais de Jesus, e ela viu Jesus. Deus permitiu ela ver Jesus. Nós não vamos mais ver o Salvador. Nós vamos ver o Senhor não vai vir mais para nos salvar, Ele vai vir para nos buscar. Que nós estejamos como Ana, orando e jejuando dia e noite, até que o Senhor responda a nossa oração, que é o retorno de Yeshua. Que vocês entendam que o lugar mais seguro é aos pés de Yeshua. E Yeshua significa Deus da salvação. Esse é o nosso lugar. E nesse tempo, Deus vai levantar mulheres que farão a diferença. Mulheres que não vão mais se dar ao descanso. Mulheres que não mais vão se abater por conta de problema no casamento, porque ela sabe que Deus é a solução de todas as coisas. A nossa confiança está no Senhor. Queridas, aquelas que não puderam ir, que vocês se juntem a nós. Nós temos permanecido segunda após segunda com meia dúzia de mulheres aqui. Enquanto no dia do aniversário da nossa pastora deve ter vindo umas 30. Então nós queremos que vocês se posicionem em guerra conosco. Nós estamos em tempo de guerra. Não abaixem as suas armas. Se posicionem como profetisas nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse em Eclesiastes capítulo 12. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Deus, os dizimistas, os ofertantes deste lugar, Senhor. Aos fiéis da terra existe uma promessa, Pai. Derrama e guarda, Senhor. Aleluia. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos que dirás, não tenho prazer neles. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, e tornem a vir sobre as nuvens depois da chuva,
E no dia que tremerem as guardas da casa e se curvarem homens fortes, e cessarem os moedores, já por serem poucos, e se escurecerem o olhar pelas janelas e as portas da rua se fecharem. Quando for abaixo o ruído da moedura, nos levantamos à voz das aves e as filhas da música ficarem abatidas. Como também quando temerem do alto que houver espantos no caminho, e ao florescer da amendoeira e o gafanhoto for um peso e falhar o desejo, porque o homem vai para a sua casa eterna. E os plantadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa a cadeia de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace e o cântaro junto à fonte, e se despedaça a roda junto à cisterna. E o pó volte para a terra que eu era, como era, e o Espírito volte para Deus que o deu. Aleluia. Estenda a tua mão sobre esse lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que a tua palavra, Deus, ela vem recheada de revelação, Senhor. Pai, nessa noite, Deus, que essas mãos e esses olhares, Senhor, extraiam a palavra deste lugar, Senhor. Pai, nós queremos, Deus, entender o propósito da vida, Senhor. E nessa noite, doce Espírito, nós submetemos os nossos corações ao teu santo nome. Vem sobre nós. Aleluia. Essa semana eu estava vendo um filme que alguém postou para mim, e o nome desse filme chama-se Uma Vida com Propósito. Isso me inspirou para trazer essa palavra aos irmãos essa noite. Uma vida com um propósito. Qual o propósito de uma vida se o propósito em nós não for cumprido? Qual é o sentido? Que sentido teríamos nós? Nascemos, andamos por essa terra, vivemos muitos anos, se nós não conseguimos compreender o propósito do Senhor sobre nossas vidas. Qual o sentido seria? Sabe, quando Salomão estava escrevendo essa palavra, ele já era um homem de certa idade, um homem cheio de sabedoria, mas com uma certa idade já tinha passado muito tempo. E ele estava falando dos tempos da mocidade, estava falando que existe uma forma de nós caminharmos com o Pai sem perdermos a conexão. E nós percebemos que Salomão estava tentando passar um recado, não apenas para os moços, mas estava passando um recado para nós que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra. Quando ele estava falando, lembra-te do Criador nos dias da mocidade? Sim, ele estava dizendo, olha, se você nascer e logo ao tempo certo, como a Marina passou nessa noite aqui, se conectar no Senhor, muito melhor. Muito melhor. Porque nós sabemos que há dois momentos que nós podemos restaurar uma ruptura que nós criamos na nossa caminhada. Essa ruptura ela acontece em dois momentos. A primeira delas, quando nós perdemos a inocência. Em alguma etapa da nossa vida nós perdemos a inocência. Todos nós, sem exceção. E o outro é quando o fio de prata se rompe. Quando nós fechamos os olhos e o Senhor nos chama. Então, existem dois momentos que nós, de alguma maneira, nós perdemos a conexão. A primeira delas é quando nós perdemos a inocência. A segunda é quando nós fechamos os olhos. Sabe qual é a diferença entre a primeira e o segundo momento? É que no primeiro momento nós ainda podemos voltar. Ainda nós podemos refazer isso. Mas no segundo momento, nós não podemos fazer mais. Sabe, nós precisamos viajar um pouquinho nessa noite. Deixa eu só arrumar esse retorno. Esse retorno não está legal. Dá uma ajudadinha aí para mim. Nós precisamos entender a conversa
de Jesus com Nicodemos, irmãos. A conversa de Jesus com Nicodemos estava falando de um tempo de reconstrução da inocência. Nicodemos pirou com a conversa com Jesus. Entrou em parafuso. Certamente Nicodemos já era um ancião, porque ele era mestre em Israel. Em Israel, os anciãos eram tratados com muita reverência. Então, nós vemos uma conexão ali que Jesus estava fazendo com nós, falando do tempo da inocência. Ele estava falando do novo nascimento. Olha, o que te importa é nascer de novo. Jesus estava falando para Nicodemos: olha, existe uma forma de você restaurar a tua conexão com o Senhor, é nascendo de novo. Ele estava dizendo nada mais e nada menos que a inocência que estava em nós precisava ser restaurada de volta. Nascer de novo é estartar no novo tempo, é refazer o nosso processo, refazer a nossa caminhada, entender o nosso propósito em Deus, entender por que nós nascemos, por que nós caminhamos, por que nós, enfim, por que nós acordamos. Um homem e uma mulher que não conseguiu entender esse princípio, não consegue entender o propósito. É por isso que Deus, ele pega um homem religioso, até então chamado Nicodemos, e traz uma outra realidade espiritual. Ele disse: olha, você não consegue compreender nem as coisas terrestres, como pode crer nas coisas celestiais? Você não é mestre de Israel? O Senhor estava trazendo uma reconexão do fio de prata, que estava interrompendo o processo de comunicação entre Nicodemos e o Criador. Sabe, nós temos eletricistas no nosso meio. Nós sabemos o que é um bom condutor e um mau condutor. Todos nós já levamos um choquezinho de vez em quando, aquela tomada assim. E nós entendemos o que é um bom condutor. Porque de imediato você sente ali. Quando a inocência é perdida em nós, queridos, de alguma maneira nós comprometemos a nosso relacionamento com o Pai. De alguma maneira nós perdemos isso. Então o Senhor começa a falar de uma sujeição, e por isso nos dá um alerta. Ele diz uma palavra: antes que se rompa o fio de prata. Antes. Certamente nós não sabemos quando isso vai acontecer conosco. Mas uma coisa nós precisamos saber, irmãos, e é preciso que você pegue no teu espírito isso: que enquanto nós estivermos conectados com o fio de prata em nós, nós estamos conectados a um controle remoto do Senhor, mas nós é que escolhemos o nosso destino. Mas a partir do momento que o fio de prata se rompe, quando nós perdemos a conexão, o nosso destino já não está mais em nossas mãos. É como se fosse algo à deriva. É como se a nossa alma se perdesse a conexão, e então viesse ou os anjos do Senhor ou outros, e pegassem a nossa alma e nos conduzissem para o nosso lugar. Se nós entendemos esse processo, irmãos, certamente os anjos do Senhor nos levarão para casa de volta. Sabe, é muito lindo quando a gente consegue ter visões e sonhos espirituais. Tu entender que uma pessoa já de idade, uma certa idade já, ela tem uma confiança tão grande no Senhor,
que ela não tem medo mais da morte. Ela tem confiança. O Senhor nos traz alguns alertas na nossa caminhada, queridos. E a palavra nos diz que na nossa caminhada nós vamos ter dias maus. E certamente o dia mau vem sobre todos nós. Quem de nós que não tem o dia mau, irmãos? Quem de nós? Mas existe uma diferença, nós temos um dia mau e ter os dias maus que fala a palavra. Os maus dias, melhor dizendo. Sabe, a gente cresceu e viveu a nossa vida dentro do catolicismo romano e todo o processo ali. Então, dentro de alguns movimentos, as pessoas dizem, olha, a melhor idade está à tona. Eu não sei vocês, mas a melhor idade para mim quando eu tinha 18 anos. Não quando tenho 70. A grande verdade é essa, quando nós temos 18 anos, nós temos 20 anos, é uma realidade, mas quando chega a um determinado ponto, nós começamos a sentir algumas dores, algumas coisas, não é, Roberto? Algumas coisas que a gente sente assim. Então, o Senhor nos dá um alerta, olha, vai chegar um tempo que nós não vamos ter exatamente aquilo que nós temos hoje, vai chegar um tempo que nós vamos passar por algumas dificuldades. Por isso nós precisamos do Senhor. Coisa linda, nós podemos envelhecer com Jesus. Porque Ele diz, olha, vai chegar um dia. Vai chegar o dia que você vai chegar na frente do teu espelho e vai fazer a barba. E não vai fazer aquela coisa lisinha assim. Vai chegar um tempo que tu levanta de manhã e você vai ter que olhar, descer uma perna primeiro, depois a outra. Dar uma espreguiçada. Porque nós não temos os mesmos movimentos que nós tínhamos há 30 anos atrás. Então ele começa a falar sobre o nosso corpo. Ele disse, olha, vai chegar um tempo que os nossos olhos já não são da mesma visão. Os nossos ouvidos estarão ouvindo pouco. Vai chegar um tempo que os nossos braços não terão as mesmas forças. Vai chegar um tempo que o nosso desejo vai embora. A nossa beleza, ela modifica. Vai chegar o tempo onde você vai precisar do Senhor então. Ele disse, lembra-te do Criador. Antes que chegue esses dias. Antes que chegue. Sabe, o Senhor não veio sobre nós para nos convencer do caminho. Ele veio para nos mostrar. Jesus, Ele não veio para nos convencer o que nós devemos fazer na nossa vida. Ele veio para nos mostrar. Ele diz, olha, faça como eu faço. Eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou a verdade e a vida. Sem mim não é nada. Então, quando nós entendemos os princípios e os processos de Deus, nós começamos a ser enxertados nesta revelação. E sabe o que acontece conosco quando a gente passa por esse processo? Os sinais de alerta vêm sobre os nossos olhos. E nós começamos a elevar o nosso pensamento aos perigos de não estar com o Criador. Sabe a única certeza que nós temos, irmãos? É que um dia os nossos anos vão passar. Como seria nós hoje, se nós tivéssemos 18 anos ainda, e nós com a experiência talvez um pouco maior nos dias de hoje, como nós agiríamos? Será que nós agiríamos diferente? Sabe, a gente vê muitas pessoas que estão afastadas do Senhor por algum motivo, se lamentando muitas vezes,
por ter recebido tanta carga, tanto jugo. Sabe, a igreja, ela nos proporciona a oportunidade de nós podermos então, sabe, se encaixando dentro do reino no lugar que Deus quer para nós. Nessa noite você está aqui ouvindo algo que talvez no coração de alguns de vocês possa até mudar alguns conceitos. E é isso que eu creio. Tem filho que não está preparado para ouvir aquilo que Deus quer falar fora do tempo. Nós ouvimos isso da Marina. Ela estava contando para nós, cara. Eu estava conversando com ela dentro do carro e eu comecei a ouvir maturidade nessa menina. Eu disse, é isso que nós precisamos entender como igreja. E o Espírito Santo começou a consolidar essa palavra no meu coração. Porque quando Deus vem, cara, Ele começa a modificar alguns conceitos que nós temos. Nossos filhos profetizarão. Aleluia. Eu vim ao culto jovem ontem à tarde. E eu vi jovens aqui adorando o Senhor e se derramando na presença dEle ontem, irmão. Cara, eu não me aguentei. Eu estava lá atrás, cara. Eu vim junto com eles aqui, cara, e chapamos ontem à tarde. E aí eu disse para eles, irmãos queridos, os anos passaram e eu tentei ficar careta, mas não deu. Não teve como. Eu estou junto aqui com vocês aqui. E começamos a pular e adorar o Senhor. E a graça veio. E nós não conseguimos parar. Aleluia. Mas como isso acontece com nós, irmãos? O Senhor diz, lembre-te do Criador. Porque você vai precisar disso para sempre. Quem de nós não olha para trás e olha para o tempo desperdiçado? Eu conheci a Jesus com 40 anos. Se eu pudesse ter conhecido a Jesus como meus filhos, se eu pudesse ter conhecido quanto eles, quantas coisas, quanto da minha saúde não estava preservada, que hoje eu tenho que lidar com algumas coisas, porque as noites consumiram algumas coisas em nós. De alguma maneira, se eu tivesse, quem sabe, ouvido alguém, e talvez a igreja seja culpada disso também, porque se alguém tivesse pregado para nós, alguns anos atrás, quem sabe eu estaria ouvindo, como esses jovens que aqui estão ouvindo a palavra. Então, queridos, nós somos culpados sim, pelas cadeiras vazias que estão ao nosso derredor, para alertar do Criador as pessoas que estão se perdendo. De boa, irmão. Não te sinta pesado por isso, mas a palavra nos faz para a gente lembrar do Criador. E como a gente pode lembrar dele se não manifestarmos a obra que ele fez? Como nós podemos querer falar de Jesus e não manifestar aquilo que ele falou a nós? Como? Será que em alguns momentos da nossa caminhada cristã nós não podemos ser comparados a algum fariseu da época? Que ia aos templos, jejuava, orava, entregava seu dízimo. Sabe, a gente tem pensado algumas coisas. E eu tenho pensado
de que tipo de palavra a gente pode liberar e que tipo de palavra a gente não pode liberar. E raramente as pessoas nos convidam para ministrar em alguns lugares, e às vezes as pessoas nos perguntam: o que vocês pregam? Sabe, é muito complicado a gente liberar aquilo que o Senhor tem colocado no coração a uma pessoa que não está preparada para ouvir aquilo que você tem para ministrar. E tem algumas coisas que a gente guarda no coração e não fala, porque a pessoa não está preparada para ouvir. Nós falamos de arrependimento, falamos de renúncia, falamos de entrega, de consagração, de comprometimento, de compromisso, de aliança. Há corações que querem ouvir uma outra coisa, que estão querendo ouvir algo. Aonde que está a minha vitória? Então eu às vezes me abstenho. Esse dia eu estava conversando com alguns irmãos e eu estava dizendo sobre isso. Eu me abstenho, porque não é que a gente, não, nós precisamos entender que aquilo que nós liberamos, nós temos um compromisso. Eu não gosto muito da palavra pregador. Eu vou trazer um pregador para ministrar, porque nós entendemos que nós precisamos ter um compromisso com aquilo que nós liberamos. É muito sério, irmãos. Quando nós liberamos algo, nós precisamos ter um compromisso com aquilo que nós liberamos. E o Senhor nos diz: lembra-te, porque você precisa de proteção. Nós precisamos ouvir e depois liberar. Qual o sentido de nós liberarmos aquilo que nós não ouvimos, ou mandarmos alguém a um lugar que nós nunca fomos? Nós precisamos ir primeiro, depois dizer: olha, cara, vai lá, que é legal. Você seria capaz de pegar um melhor amigo seu e indicar um restaurante que você nunca foi e dizer: cara, é o melhor restaurante da cidade? Você seria capaz de fazer isso? Sabe, tem alguns pratos, irmãos, que nós precisamos provar. Tem alguns campos que nós precisamos experimentar. Muitos irmãos não vieram à igreja hoje. Tem muita gente que por algum motivo não está aqui hoje. Mas tem muita gente que nunca experimentou algo diferente daquilo que um culto oferece. Algumas coisas como rasgar o coração, se jogar no chão, tirar os sapatos, sair correndo pela igreja, fazer umas doideiras, né? Umas coisas assim. Participar de um treinamento, aprender da palavra do Senhor. Essa semana nós vamos começar o Yashará, e eu me inscrevi como aluno. Você sabe por quê? Porque a hora que eu entender que eu não preciso mais aprender, cara, pode fechar o caixão. Proteção. Nós precisamos dar o passo como Deus quer. E o Senhor oferece para nós os recursos que nós precisamos. Sabe qual é o primeiro recurso que Ele nos oferece? O vigor para nós estarmos aqui hoje, por exemplo. Você está aqui porque Deus te deu o vigor. Alguns não podem estar aqui, outros estão. E o Senhor ao derredor querendo manifestar os milagres ao nosso derredor. Nós só precisamos ver. Nós vimos um essa semana, não é, Ju? Nós sabemos, eu e a Dani sabemos assim qual é a gravidade de uma cirurgia igual naquela proporção. E nós vimos um milagre se concretizando na vida do seu Ironi.
Mas sabe, quando nós estávamos nos tempos de oração e antes da cirurgia, e nós estávamos lá dentro, cara, nós transformamos aquilo num ato profético, umas coisas assim. Aquelas doideiras, assim, as enfermeiras entravam e ficavam olhando assim, esse povo é louco. Cara, nós somos loucos por Jesus, cara. E para os incrédulos, não, foi o melhor médico, o melhor cirurgião, o melhor anestesista, o melhor hospital. Mas para quem tem o Deus vivo, aleluia, nós entendemos que nós temos o Criador. E nós compartimos para aquele que está precisando ouvir sobre o Criador. Nós precisamos compartilhar até na internet, até no Facebook. Nosso Facebook e nossas redes sociais precisam servir o Senhor, irmãos. Até nisso nós podemos servir a Deus. Nós podemos servir a Deus com tudo que temos, tudo que somos. No nosso trabalho nós podemos servir a Deus. Aonde que nós estivermos, nós podemos servir a Deus. Os recursos nós temos. Nós não podemos entrar diante do Senhor quando nós recebemos a revelação cego como nós andamos. Tudo tem um primeiro acesso, um primeiro momento. Mas depois tem um segundo acesso, aquilo que nós temos recebido. O primeiro acesso é quando nós ouvimos pela primeira vez do Senhor. Certamente Deus usou alguém para nos ministrar. Deus usou alguém. Usou Abel para falar do Senhor para Ilse. Deus usou o pastor Marcelo, que me cuidou, para falar do amor dele para mim. E hoje eu cuido do filho dele, o Lucas. Meu pai na fé me gerou um filho na fé. Aleluia. Deus usou o Luiz na casa dele, na época da Donep, nos primeiros dias. Deus usou o Claudemir, quando nós erguemos o carro em 5 homens para tirar meu filho de baixo, no dia do primeiro culto. Deus usa os seus meios para nos mostrar o propósito, queridos. Qual seria o sentido nós vivemos a nossa vida sem um propósito? E alguém diz para nós: ei, Deus tem um plano para a sua vida, é verdade. Todos nós nascemos com um propósito, todos nós nascemos com um plano, o original de Deus. Nós só precisamos destravar ele. E isso vem ao nosso encontro quando nós entendemos o nosso nível de revelação tem a ver com o nosso nível de obediência. Tem a ver com o nosso nível de fé. Ele tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com os princípios que nós estabelecemos. Tem a ver com a nossa fidelidade. Tem a ver com a nossa lealdade. Tem a ver com o nosso comprometimento, tem a ver com o nosso entendimento. E Deus, Ele quer provar que Ele é bom o tempo todo, em âmbitos diferentes. E nós precisamos aprender coisas espirituais com corações espirituais. Você não vai conseguir aprender coisas espirituais com pessoas carnais. Você não vai conseguir isso, irmão. Você já viu aquele termo que as forças se atraem? Existe uma força que atrai. Irmãos, nós já fizemos algumas coisas nesses anos da caminhada cristã. E uma coisa que a gente percebe é que o inimigo também tem os seus meios de atrair, como o Senhor tem os meios de atrair os seus, como hoje aqui nessa noite, o inimigo também tem. Sabe aquela pessoa que tem assim um atrativo para atrair coisa ruim?
e os amigos dele são todos perdidos, e todos estão caídos em drogadição, em prostituição, e um monte de coisa. E aí entra o nosso papel de entrar no meio deles e quebrar esse ciclo que está dentro deles. E tirar eles desse lugar e trazer para um outro lugar, porque se no mesmo lugar que eles estão, Deus não vai operar, irmão. Nós temos que tirar essas pessoas do campo do inimigo e trazer para o campo do Senhor. Eu gosto muito de uma mulher chamada Joyce Meyer. Vocês conhecem? Joyce Meyer era uma mulher que nasceu para dar errado na ótica humana. Mas Deus fez algo tão tremendo na vida dessa mulher, que, cara, quando ela prega, ela vai liberando uma palavra branda, contínua, e vai trazendo um nível de revelação sobre cura espiritual que a gente, porque ela traz para nós uma convicção que todos nós podemos fazer algo produtivo no reino. A palavra nos diz que nós não vamos ser conhecidos por quanto nós pregamos, por quanto nós falamos do Senhor, por quanto nós abraçamos, por quanto não, cara. Nós vamos ser conhecidos pelos frutos. É pelos frutos que nós vamos ser conhecidos. Então, uma pessoa que é abençoada, ela passa a ser abençoador, e aquilo que ela recebe, ela começa a dar. E a força e a alegria do Senhor é um presente que vem. Eu não sei você, mas eu lembro nos primeiros dias, como você que entrou por essa porta e que ouviu na internet alguém falando, dizendo: olha, Deus tem algo para a sua vida, Deus tem um propósito para o seu coração, para a sua família. Onde que você tocar vai ser abençoado, onde que você pisar o inimigo não pode ficar. O Senhor tem muitas promessas para quem anda com Ele, nós precisamos só entender. Nós precisamos entender e sabe o que mais? Se movimentar. Porque o Senhor espera o nosso movimento, Ele está aguardando que nós venhamos se movimentar. Homens que rompem com a sua alma, com a sua vida almática. Davi no Salmo 85 ele diz: mostra-me, Senhor, das tuas benignidades e concede-me a tua salvação. Escutarei o Senhor, porque Ele falará do seu paz, do seu povo e dos santos. E o canto, voltem a insensatez. Benignidade e fidelidade encontram, justiça e paz se beijam. E a fidelidade brota da terra e a justiça olha desde o céu. Sabe, essa frase eu acho linda. Aleluia. A justiça e a paz se beijam. O objeto mais desejado no mundo não é dinheiro, irmãos. O objeto mais desejado no mundo chama-se paz. Paz. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque quanto mais tempo nós andamos com o Senhor, mais do Senhor nós vamos fluir, mais nós fluímos dele, mais nós vamos entender as coisas dele. O Senhor estava dizendo: olha, quanto mais tempo você passar com Ele, mais do seu coração você vai conhecê-lo. E quanto mais você conhece o seu coração, mais apaixonado você fica. É por isso que o mundo nos chama de fanático, irmãos. Que não consegue compreender a paixão que está dentro de nós. Porque nós já andamos com Ele. Sabe, nós falamos de Jesus é fácil, mas falarmos com Ele aumenta a responsabilidade. Aumenta. Ei. Nós precisamos
entender. Sabe, Jesus estava dizendo para Nicodemos: a aparência não demonstra o gosto. Nós podemos olhar para um prato maravilhoso e nós vamos experimentar. É muito ruim. Minha esposa foi viajar e eu fiquei um dia só tentando cozinhar. Quando o Bruno botou aquele bife na boca, ele fez uma careta assim. Sabe o que aconteceu? Estava maravilhoso, douradinho, mas estava puro sal, irmãos. A aparência não demonstra o gosto, queridos. Nós podemos ter aparência de cristão e não agradarmos o Senhor. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Você tem aparência de filho, mas você não é filho. Você aparenta tudo que as pessoas querem ver, mas você não tem o principal, o meu espírito. E sabe o que acontece? O novo nascimento, ele impulsiona a gente para o ponto de partida. Ele nos traz para a inocência de volta, porque Jesus pagou o preço e nos faz para o inocente. Ele acaba com o diabo. Por isso que Jesus ele teve que padecer, para que nós pudéssemos encontrar o novo nascimento. Ele estava dizendo que é nascido da carne, filho, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito, irmãos. Nós precisamos entender que quando Jesus ele está falando todo o tempo, através de Salomão inclusive. Lembre do Criador, antes que se rompa o fio de prata. E o Espírito volta para Deus que o deu, e o pó volta para a terra que eu era. Ele estava falando as mesmas coisas. Ele estava dizendo, olha, as coisas espirituais você não pode entender de maneira carnal, você não pode entender com o teu intelecto, você tem que nascer de novo, você tem que mergulhar no Espírito. Você tem que se encharcar do Espírito. Mas eu deixo te dar uma notícia ruim. Se você só vem aos cultos e não faz mais nada, irmão, tu vai te frustrar, cara. Você sabe por quê? Porque o Senhor estava falando de relacionamento. Eles não estavam falando de visitação. Estava falando de relacionamento. De você levantar de manhã e já começar a chamar ele de cheiroso. Tu dizer por que você acordou para ele. O teu dia vai ser diferente, irmão. As vontades primitivas de Deus não são o caminho da desobediência. Deus ele não quer fazer sucessores dele, porque nós somos representantes dele. É essa a palavra que diz. Nós seguindo por caminhos velhos, caminhos errados, caminhos tortos, aí nós vamos estar falando de heresias. Porque o reino dele, ele veio para reinar sobre os filhos da obediência, aleluia. E os filhos da obediência, eles começam a manifestar o reino. Eles não começam a movimentar dentro dele um processo religioso, eles começam a movimentar dentro do reino. E quando o reino dele entra em nós, nós começamos a enxergar coisas que um homem natural não vê, que é o rei, aleluia, no lugar que o rei deve estar. Yeshua, ele veio nos ensinar o caminho de volta para o Pai. Aleluia. Sabe, quando Jesus ele veio sobre
sobre Israel e sobre nós. Ele veio trazer um processo que o homem não conhecia, o processo de paternidade. E ele começa a falar sobre um pai, e o judeu não consegue compreender isso. Então, ele começa a dizer, olha, você precisa conhecer o bom pastor. Porque o bom pastor, ele conduz para o pai, aleluia. E ele começa a falar de um processo de paternidade que o judeu não estava acostumado a ouvir. E eles ficavam muito confusos, muito perdidos em si mesmo. E a questão de filiação não estava relacionada apenas à idade, mas também estava falando da intensidade. Nós precisamos entender em nós, queridos, o princípio daquilo que nós fomos chamados para fazer. Quem de nós tem permitido que o Senhor nos mapeie? Um mapeamento. Nós precisamos entender o mapeamento do progresso, irmãos. Nós precisamos mapear e olhar para trás e ver como nós estamos ontem, quando nós estamos hoje, como nós estamos. Algumas pessoas confirmam nisso. Posso falar de ti, Gabi? Permite? A Gabi não era para estar aqui na igreja. A Gabi é que estava ministrando louvor aqui. Mas a Gabi, ela teve eu estava falando com ela sábado aqui, a Gabi ela teve um crescimento espiritual muito tremendo. E nós percebemos que quando ela permitiu ao Senhor ministrar, ela passou por um mapeamento, permitiu que o Deus Criador dela, ministrasse ela. O Senhor começou a destravar um ministério dentro dela, aleluia. O ministério já estava dentro dela. Ela só precisava destravar. Amém? E sabe o que acontece? Deus ele coloca para dentro e nós tiramos para fora. Ao contrário, ele funciona uma manipulação de Jezabel. Quando ele vem de fora para dentro. E quando nós entendemos que é de dentro para fora, tudo muda o nosso conceito. É por isso que a igreja ela precisa entender que o Cristo que nós precisamos conhecer tem que ser dentro de nós. Não é no externo que funciona, é no interno. É de dentro para fora que nós tiramos a espiritualidade que nós precisamos. Por isso que o Senhor nos fala, o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de nós, aleluia. Nós só precisamos permitir que Ele implante o reino dEle dentro de nós. Aleluia. Nós estávamos orando lá em cima e o Espírito Santo me trouxe umas coisas muito tremendas. Uma delas é que nós podemos ser semeador, mas o mesmo semeador ele pode ser um ceifeiro, aquele que vai colher. A mão que semeia também é a mão que ceifa, é aquela que colhe. E a ideia do Senhor é que nós venhamos confundir o inferno, sem precisar de manipulação. Manipulação emocional, irmãos, não funciona mais. Ninguém mais quer saber disso já. Ninguém mais quer saber desse evangelho, irmãos. Ninguém quer saber de pregação eloquente. Palavras de efeito, de impacto, gerados nos porões da psicologia humana. Porque é um porão, irmão,
onde os homens geram conceitos de manipulação gospel e transforma no evangelho onde as pessoas andam em círculo. Nós somos chamados para dar destino, irmão. Se nós não servirmos, o nosso ministério não servir para dar destino, ele é vão e é inútil. A parábola da dracma perdida. Eu ouvi essa palavra, pastor Azaf Borba ministrou no Mevan há um ano e meio, 2 anos atrás. E ele começou a falar sobre 7 tempos da dracma perdida. Quando a dracma é encontrada, e ele falou de uma maneira muito tremenda. A Bíblia fala que as pessoas que estão ao redor se alegram com a pessoa que encontrou. Mas a maioria das pessoas ficam torcendo para que você dê errado. A maioria das pessoas não querem curar você, ela quer expor tua dor. E as pessoas que não querem trazer cura, querem expor tua dor, elas usurpam a tua dor para manipular cristãos, inclusive. O comércio dentro das igrejas, usando a dor das pessoas para manipulá-las. A promoção da cura, irmãos, não é para a exposição. Deus quer promover o reino dele em nós. E sabe o que acontece quando nós permitimos que Deus promova o reino em nós? O Senhor promove o nosso ministério. Então, ele falou, a primeira dracma perdida de um cristão que não conhece a Cristo como Ele é a comunhão com Deus, é a primeira. Você perde a comunhão. A pessoa se torna seca, religiosa, não consegue mais orar, não consegue te dar tempo de qualidade, só vem para os cultos, mais nada. Só culto. Precisa encontrar essa dracma de volta. A segunda é da dependência. A pessoa se torna independente do Senhor. A terceira que eu ouvi dele é a da alegria. Uau, hoje é dia de culto, hoje é dia de oração, aleluia. E a pessoa se alegra nisso. Está chovendo. Hoje não vou, está chovendo. Não, hoje está quente, não, hoje está frio. A quarta que nós precisamos ter em nossa vida é a da unção. Irmão, se você não está percebendo unção na tua caminhada cristã, falta alguma coisa. Eu não estou dizendo que você está totalmente errado, não é isso. Mas alguma coisa está faltando. Ore mais, te consagre mais, jejue se for preciso. Não preciso jejue mesmo. Tire tempo de qualidade com o Senhor. Mate tua carne, se permita morrer. A sexta é da servidão, de servir o Senhor. Todos nós podemos servir o Senhor. Cara, eu me lembro, no primeiro final de semana que eu fui para o primeiro culto, eu perguntei ao pastor na época, o que eu posso fazer? E nunca mais parei. Você sabe por quê? Cara, eu tenho a alegria de servir. Mas tem a dracma da família, entender que isso daqui, irmãos, é uma família. Jesus lhe dá o recado. Ei, teu pai está no céu. Ele fala, ei,
Tua mãe e teus irmãos estão na porta da igreja. E o Senhor diz: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, melhor dizendo? São aqueles que amam meu Pai, aleluia. Então, nós se tornamos, a igreja se torna uma família, irmãos. Nós compartilhamos orações, compartilhamos corações, fraquezas. A nossa humanidade, nós temos falado assim, rasgado o nosso coração. E por último, do sacerdócio. Nós precisamos viver na presença de Deus. Isso acontece quando nós expomos à luz. E o livre-arbítrio o Senhor adotou para que nós sejamos capazes de optar e entender o propósito do Criador sobre nós, sobre nossa vida. Nós podemos possuir até uma religião, mas enganarmos a nós mesmos se nós não tivermos a aprovação do Senhor. Nós precisamos ser aprovados por Ele. Aprovação. Alguns de vocês são estudantes e ralam ali para poder chegar no dia da prova e ser aprovados. Sabe, não passar pela prova é como se nós estudássemos até novembro e no dia da prova abandonasse a escola. Nós precisamos analisar profundamente e não chegarmos no dia que nós tivemos os dias maus e dizer: Senhor, Senhor. O próprio Cristo nos advertiu que aquele que entende meu reino faz a vontade do meu Pai. Nós precisamos lembrar que o Criador demonstra que nada vale a pena se nós não lembrarmos obrigatoriamente a nossa ação. Nós precisamos lembrar do Criador, e é algo urgente, irmãos. É algo que não pode ser protelado. Nós não podemos deixar para depois. Quando eu tiver meus 60 anos, eu vou lembrar do Senhor. Não, irmãos. É algo urgente. Porque nós entendemos que quanto mais nós conhecemos a Sua palavra, mais nós conhecemos Cristo. E quanto mais nós conhecemos Cristo, mais nós se relacionamos com Ele. Se o tempo se tornar curto, não está relacionado, irmãos, à salvação. É preciso que você entenda: a salvação é dom gratuito de Deus. É um presente do Senhor àquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Eles se tornam filhos de Deus. Para nós acabarmos com a polêmica, esses dias atrás um pastor esteve ministrando aqui, e ele falou que todos são filhos de Deus, mas ele quis dar uma expressão talvez, dizendo que todos são filhos de Deus porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que amou todos por amor. Mas nós entendemos que é filho aquele que recebe Jesus. Quando nós recebemos Jesus, irmãos, nós recebemos a adoção do Pai. Então a salvação vem sobre nós? Vem, irmãos, nós sabemos disso. Mas o reino não. O reino é para aqueles que lembram do Criador o tempo todo. Nós precisamos se experimentar nos dias da mocidade, antes que venham os dias de não haver contentamento. Aparentemente nós podemos se movimentar em prazeres, mas em Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há um caminho que parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte.
Salomão registrou isso num tempo mais difícil da vida dele, quando ele já estava passando por alguns processos. E certamente aquilo que ele estava ministrando na época, talvez ele estava falando para os seus súditos, pessoas que seguiam Salomão como rei dentro de Israel. Sabe, nós precisamos ouvir aqueles que já viveram um bom tempo com o Senhor e têm uma certa caminhada com o Senhor, porque se nós olharmos para os nossos dias, irmãos, eu moro na frente de um asilo, de dois, melhor dizendo. E nós vemos a situação do que é abandono, das pessoas não quererem mais que se ver livre dos idosos, se ver livre das pessoas mais idosas. Quer saber? Eu vejo isso na minha família. É uma triste realidade. Mas a fragilidade, aparentemente a fragilidade de alguns, nós precisamos olhar para aqueles que no meio do caminho conheceram a Cristo. Através de quem? Através de nós, irmãos. Nós podemos obter algumas coisas, alguns resultados, aparentemente na mocidade, e no fim se torna derrota, morte. Qual o propósito de nós passarmos por essa vida, irmãos, se não entendemos o chamado dele? Estou terminando, irmãos. Eu preciso que você entenda o teu espírito, queridos. Vocês estão tão quietos. Obrigado, irmão. Mostra que você está vivo aí, querido. Lembra do Criador nos dias da mocidade. Você ainda está na mocidade, aleluia. Quanto mais tempo nós desfrutamos da eternidade, durante o deslocamento do nosso tempo, nós vamos entendendo algumas coisas e outras não. E o sentimento que o Senhor mais abomina na face da terra chama-se orgulho. O orgulho faz com que a gente perca a conexão com o Senhor. O orgulho impede que a gente receba o nosso novo nascimento. O orgulho impede que a gente enxergue o pecado. O orgulho impede que nós venhamos reconhecer o Criador. O orgulho, irmãos, é o pai de todos os pecados. Satanás decaiu por causa do orgulho. Então, a alma, que já é por natureza teimosa, nós precisamos entender duas coisas aqui: a diferença entre teimosia e perseverança. A teimosia é quando nós continuamos fazendo aquilo que nós achamos que Deus quer e continuamos indo ao mesmo rumo. E a perseverança é quando nós entendemos que Deus quer, então nós perseveramos, aleluia. Então, é preciso romper com os laços de alma, antes que a ligação com o Criador caia. Queria chamar os ministros de louvor e você se colocasse de pé. Quando nós estamos falando com alguém e a conexão está ruim, às vezes cai a ligação. E às vezes nós não conseguimos mais ouvir quem está no outro lado. Sabe quando
Quando a gente olha para o outro lado da porta, a gente começa a enxergar quando Jesus fala que a porta está fechada e quem abre é pelo lado de dentro. Quando Jesus está falando, eu estou batendo a sua porta, solte a tranca. Destrave aquilo que impede de eu entrar. Se permita viver uma vida com propósito. Não deixe embora aquilo que Ele te presenteou o dia que você nasceu. O Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele nos ungiu para trazer liberdade aos cativos e soltar os oprimidos das suas prisões. O Senhor está te convidando nessa noite a você destravar a porta do seu coração. Aleluia. Somente vamos viver um propósito dele se nós permitirmos que Ele entre em nosso coração. E se nós abrirmos o coração para Ele, aleluia, Ele virá. É por isso que o Senhor chama pelo nome. Chamou a Érica nessa noite, aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim. Mete a mão no teu coração nessa noite. Tua humildade destrave a porta que Ele possa entrar. em mim. E se eu vendesse Se coloca diante dele, aleluia. em troca do amor, eu falharia. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pois o amor não é hora, se Deus, para que teu compra, Espírito nem se merece. entre nos corações. O amor se ganha, de graça Aleluia. o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Chama pelo nome, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Ore, Ser achado fale com Ele. nele. De volta ao jardim, pelo teu amor. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu Chame por Ele. vendesse tudo que tenho em troca Peça ajuda, do aleluia. amor, eu pararia. Aleluia. Chama pelo nome. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
pode ficar aqui. Pode entrar, pode ficar. Pode entrar, pode ficar. Pode entrar, pode ficar. Pode entrar, pode ficar no meu coração e deixa queimar. Pode entrar, pode ficar. Pode entrar, pode ficar. Pode entrar, pode ficar no meu coração e deixa queimar. Oh, oh, oh. Aleluia. Existe um cântaro cheio de água, aleluia. Aleluia. Quando Jesus estava preparando a ceia, Ele disse: cara, siga o homem com o cântaro de água, que ele vai mostrar o que você precisa, aleluia. Queria que você abraçasse alguém que está do teu lado aí. Diga para ele, diga para ela. Abrace alguém que esteja do teu lado. Diga para ela: eu vou te ajudar. Ei. Ei. Eu vou te ajudar. Hein? A encontrar esse lugar. Amém. Certamente isso. Essa é a verdade do Senhor que nos faz a voltar a esse lugar que Jesus quer. Lugar de pureza, queridos. Sabe que a gente descobre que a gente volta para o lugar de pureza? O nosso nível fica maior, porque o nosso nível de ofensa se torna menor. E nós, aleluia, conseguimos ser guardados da ofensa, aleluia. Esse é o grande aprendizado. Aleluia.